Pessoal, pela desenvoltura, vocês percebem que a Thalita é nova nesse negócio de live. É, gente. E eu tô Primeira esperando vez. essa live tem mais de 5 anos. Mais de 5 anos. Eu lembro que eu encontrei contigo no Ciorge uma vez, você lembra? Ciorge. Era à noite, tinha acabado todas as palestras, você, porra, Marco Aurélio, começamos a conversar, então eu falei, cara, faz, acredita. É. Lembra disso? Não lembra não, né? Não. Então tá bom. Não lembro. É, Não lembro. olha, eu conheci você no Downtown. Eu tava no Downtown ainda? No Aprimora Antes, ainda, tá Downtown. De tantos Vocês anos. estão percebendo que a Thalita tá revelando a idade. 14 anos de formada já, né? Meu último ano, minha última chance. E Você tá com 34. 34. E Faço você passou 35. no Cadar 2023 2023. para implantodontia. Isso aí, implantodontia. Cadar 2023, uma vaga, né? Sim. Um sonho de muitos anos. Você vai servir aonde? Eu vou servir aqui no Rio, a vaga é pro Rio. HCA? Não, parece que é Campo dos Afonsos. Tá bom. Eu Demais. moro aqui na Barra, então pra mim Você tá vai contra fluxo. meia hora, já Lá é uma fui lá. família, cuidado, viu? Te abraçam de um jeito que fica difícil você sair. Pois é, tô muito feliz, nossa, não tem nem como explicar. Ainda a ficha não caiu ainda, né? Demora, né? Parece que demora a ficha cair. E aí eu comecei com essa ideia de concurso, né? Lá em, sei lá, eu acho que as primeiras provas que eu fiz, eu tava vendo esses dias, fui tirando tudo do armário, eu falei, agora eu posso jogar tudo isso fora. Aí fui tirando Não joga tudo não, do que você vai dar aula pra mim, você vai precisar delas. Ah, pois é, olha, ainda ganhei o convite. Obrigada, né? E aí eu acho que as primeiras provas que eu fiz na aeronáutica eu ainda estava na faculdade, né? Eu não sei porque eu tinha uma coisa com a aeronáutica na minha cabeça. Eu tenho um tio que é da aeronáutica, então acho que eu sempre gostei da farda azul, né? E durante muitos anos eu fiz as provas, mas eu nunca me dediquei, né? Nunca me dediquei. Nunca mergulhou, nunca assim, falou, é agora, eu ou não assistia é. as aulas e fazia as questões, né? Eu nunca, falei, agora eu quero isso. Sim. E o que eu vejo hoje, né, é que com o passar dos anos eu fui amadurecendo também como pessoa, né? E isso fez com que eu visse que, assim, não adiantava só assistir a aula, fazer questão, eu tinha que realmente dedicar um tempo para aquilo, né? E há uns 5 anos... Você entra com 10% no máximo. Eu acho, 90% é a mudança, né? Com certeza. A cabeça e o foco, né? O foco, a vontade, a dedicação, tudo, né? Uns 5 anos atrás eu resolvi que realmente eu ia, né, estudar para implanto da aeronáutica e aí eu comecei a me dedicar a isso. Foi inclusive a aula do Alexandre Gomes, né? Lá. O Alexandre. O O Alexandre é um dos melhores Alexandres dentro dos Alexandres. Eu mandei mensagem para ele, inclusive, esses dias. Ele falou isso, todo falou? mundo. Eu agradeci a ele, porque eu falei, Alexandre, não sei se você lembra de mim, que você deu uma aula muitos anos atrás, mas você é meu amigo, porque eu te assisto todos os dias. Eu te conheço. Aí ele, não, eu te conheço e tal, porque eu há muito tempo também fiz uma coaching, né? E eu era assim, nossa, estressada, porque eu perco muitas horas no trânsito. E ela falava assim pra mim, Thalita, você tem que estudar então no trânsito. E aí eu passei, eu não sei nem quantas vezes, né, eu fiz as aulas do Alexandre. Eu ligava pro Marco Aurélio e falava, Marco, eu já assisti todas, renova pra mim, por favor. E aí eu botava no celular, no carro e ia escutando. Eu acho que no final eu já tinha decorado tudo que o Alexandre falava nas aulas. Muito assim, bom. Porque era massivo. E vem cá, quantas que você acertou? De português, de implantodontia e qual foi sua nota na redação? É uma das perguntas que a galera mais faz. Quanto? Eu gabaritei implanto. Gabaritou implantodontia. Agora vem cá, foi difícil implantodontia? Então, é relativo, né? Claro. Eu sempre saio da prova sem saber, né? Eu fico sempre na dúvida, porque eu acho que a aeronáutica é muito assim, né? São 4 alternativas, 2 você sempre consegue riscar de cara, né? E tem sempre aquelas 2 que você fala, é essa ou é essa, é essa ou é essa, é essa ou é essa.
Mas assim, essa prova eu fiz muito consciente, né? Eu fiz muito calma. Por incrível que pareça, era uma prova que eu não ia fazer. Era uma prova que eu já não estava mais acreditando na possibilidade de entrar, né? E aí eu fiz ela, acho que com calma por causa disso, porque eu já não imaginava mais que era não possível. Vou passar mesmo? Entendeu? Já estudei tanto, nunca consegui chegar nem tão perto. É a 189ª pessoa que eu ouço falar isso. Pois é, e talvez, né? Tava mais calma, não sei. Eu não sou de ficar muito nervosa nas provas, não. Eu fico ansiosa antes, mas na hora que eu sento ali, o mundo acaba em volta de mim e eu fico ali, assim, estou fazendo uma prova, entendeu? De boa, não me desespero, assim, eu não tenho problema do tempo, assim, é uma coisa que eu, graças a Deus, eu nunca tive, entendeu? Eu sempre consegui fazer tudo, né? Então eu fiz ali muito consciente, saí com algumas dúvidas, mas foi assim, já chegar no Uber do lado de fora, verificando tudo e falar, caraca, acertei. Tipo, acho que o dia que eu mais chorei foi o dia que eu saí o gabarito e eu vi que eu tinha gabaritado em planto, entendeu? Nossa, eu chorei muito nesse dia. Uhum. E eu tinha errado 8 de português, né, pelo gabarito, pelo primeiro gabarito. Ah, sim. Pelo primeiro gabarito. Eu fui lá, você lembra que eu fui lá e falei, Marco, me ajuda a fazer um plano de horários, porque eu tava meio desorientada, porque teve a história do meu pai, né? Sim. Que foi um dos grandes motivos, assim, de eu quase desistir de tudo, porque vai ser difícil agora. Você sabe que quando você pensa em desistir, tem sempre uma luzinha que chega perto de você e não, agora não. Sempre tem essa luzinha, viu? O meu faleceu tem 12 anos. Não tem um dia que eu não pense no meu pai. Só que com o tempo, você vai conseguir mudar, eu falei isso, você vai conseguir mudar a tristeza para saudade. Entendeu? Saudade sim, tristeza não. Mas deixa um tempo. É um período que você vai levar e naturalmente vem. Entendeu? Mas à medida que as conquistas vão aparecendo, você vai percebendo que é um anjinho que estava do teu lado, que estava te empurrando. Não, sem dúvida, entendeu? sem dúvida. Eu acho que a mãozinha dele ali me ajudou, né? Isso aí. Foi um ano que eu estudei muito pouco, né? Porque eu gostaria, por ser a última prova, né? Ele descobriu o câncer em maio e em dezembro ele faleceu. Do ano passado. Do ano passado, E assim, eu tenho certeza que ele seria o mais orgulhoso agora. Sem né? dúvida. Porque ele era o que mais me incentivava, assim, faz a prova e tal. E aí eu não pude estudar muito, né, o quanto eu gostaria, porque eu tive que ficar muito tempo no hospital com ele, enfim. E a cabeça só fica ali, né? Bem difícil. A prova do ano anterior, né, eu não fiz, né. Você fez inscrição Eu fiz e desse não ano, foi fazer. eu não ano fui passado. fazer a prova, porque eu tenho especialidade em implanto de prótese. Ano passado não teve implanto, teve prótese. Ok. Eu me inscrevi, mas eu não fui fazer a prova. Não tinha condições, não tinha cabeça, não estava estudando, enfim. Sim. Então não fui. E aí esse ano eu fui fazer a prova. O meu namorado também me incentivou muito. E assim, foi a melhor coisa, né? A surpresa grata, né? Super Uma bem-vinda. surpresa muito bem agradável, né? Poxa. E aí eu vi com a Lauren, né, as questões de português e ela, eu também errei 8, não é possível. No final das contas, eu errei uma questão só de português. Das 30, né? 29 que você fez. Foram 59 questões, né, das 60. Aham. E E a que você errou? Você errou em quê? ai, Em foi uma interpretação de besteira. texto? Não, foi falta de atenção. Falta de atenção, porque a questão era de um texto, Ok. só que era a 12 e a 13 do trecho do texto, só que o trecho estava em cima da questão 12. Então o texto era referente à questão 12 e a 13 e eu não li referente ao trecho, eu li referente ao texto. Então eu peguei, voltei no texto e eu tinha marcado lá tudo, né? Porque era perguntando se era narrativo, argumentativo, essas coisas, era uma coisa bem básica, né? Inclusive, se você for lá na prova, você vê que eu tinha colocado a coisa certa, só que era referente àquele trecho. Sim. Entendeu? E não a referência que a ao questão texto. pediu. Tá bom. E aí eu errei bobeira, entendeu? Pô, se tivesse sentado tudo, eu ia te convidar para dar aula de português para iniciar.
Ah, jamais, não, português não dá. E aí, mas assim, aí teve a redação, né, que eu não fui tão bem assim na redação, né, esse ano foi uma banca nova, então foi tudo novo, né, eu realmente sempre foi a coisa que eu mais tive dificuldade, né, não foi a melhor nota que eu já tive, né, de redação, mas ainda tiveram alguns erros, eu consegui recorrer, eles aceitaram os outros eles não aceitaram, foi uma coisa assim meio complicada, mas foi suficiente para me manter desde o começo no primeiro lugar e não sair dali até hoje, graças a Deus. Ótimo, muito bom muito mesmo. Feliz, muito bom. Muito tempo estudando. Muito. E você começou a estudar antes de se formar. Pelo que você fala. Fazer prova, Fazer né? prova. Fazer prova. Foi importante fazer provas antes de você terminar a odontologia? Com certeza, eu não tenho dúvida, porque é justamente isso. Essa questão do tempo, né, da administração do tempo e da calma ali da prova, eu acho que foi disso, de tanta experiência de prova. Perfeito. Entendeu? Porque quando tinham as provas, até que essa prova foi em local diferente, mas geralmente as provas eram no Fundão, Caxias. da Maria, em Avenida Brasil, né? Eu fiz prova em Nova Iguaçu, Nova Iguaçu, desculpa. né? Foi em Nova Iguaçu. Fiz prova em Nova Iguaçu, então assim, a gente já sabia como é que era o esquema, o que podia, o que não podia, você vê as pessoas sendo retiradas por bobeira que elas fazem, né, então isso tudo vai te dando bagagem para fazer aquilo ali com tranquilidade, né, não é a primeira vez, né, a primeira vez eu tinha essa, agora que será a última vez, mas como eu acho que eu falava assim, cara, tá tranquilo, né, eu servi os 8 anos no Exército, né, como temporária. Ah, sim. Né, ainda teve isso, então eu era temporária, 8 anos. Fiquei, né, naquela apreensão de, meu Deus, o Exército vai acabar, e aí como é que vai ser, né? Mas eu, desde que eu me formei, eu aluguei um consultório, né? Eu trabalhei em outros lugares, trabalhei com outros dentistas, em outras clínicas, mas eu sempre tive meu consultório alugado, né? Que no começo, né, não tinha ninguém, mas com o passar desses 14 anos eu tenho uma boa clientela hoje em dia, graças não vai a perder. Deus. Que não Ao vou contrário, perder. você vai aumentar em 30% a consulta agora, o preço, porque Agora, você é da aeronáutica, querida. Você não é... Não. Tenente da aeronáutica, né? Agora é eternente. 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 Que tá ótimo. Maravilhoso. Deus ajude. Maravilhoso. Tá Eu ótimo. falei, eu podia ficar o resto da minha carreira tenente, que eu não ia me incomodar, né? Entrei. É isso aí. Né? Tá namorando? Mas Vai casar? Tô namorando, agora vou, né? Meu cidadão, sentiu que vai rolar o checkmate. O cheque já tá, né? Mate vem depois da formatura. Com Bateu certeza. espada, ela vai fazer isso com você, ó. Com certeza. Cadê, mané? Com certeza. Os filhinhos vão nascer no hospital de aeronáutica. Provavelmente, né? Daqui a alguns anos, calma, uma coisa de cada vez. Tá certo. Mas aí, assim, teve esse negócio de acabar o Exército, o que eu vou fazer? E aí eu vi que o consultório me mantinha, né? Então, Muito bom. assim, isso também ajudou a me acalmar, né? Porque a gente fica naquele desespero do financeiro. Sim. Né? E agora? Acabou? A fonte acabou? Né? Você pois pensa assim, o que eu vou fazer? E agora, né? E aí Deus te ajuda e tal, Mas- com muita luta, muita competência, você consegue ter. Eu também Legal. tive muito paciente do Exército que continuou comigo o tratamento, né? Então Legal, isso muito é bom. muito bom, isso daí é muito bom. Uma pergunta, que com certeza daqui a pouco alguém vai perguntar assim, vem cá, só passa temporário? Você tem que ser primeiro temporário para depois ser de carreira? O fato de você ter sido temporário, oficial temporário do Exército, te impulsionou, te ajudou, te deu mais fibra? Ou, sei lá, comparando com os outros espelhos que você teve, teu mindset foi voltando, porra, vale a pena fazer? Vale a pena continuar? Teve alguma coisa dessas ou não? Tá boa. Não, sempre tem, né, Marco? Assim, eu acho que quando você é temporário, das duas, uma. Ou você ama ou você odeia, entendeu? Essa é a verdade, porque eu trabalhei com um bando de gente que falava assim, você é louca, o que você vai fazer? Sabe? Fica com a vida aqui fora, não sei o que e tal. Porque não gosta da vida militar,
entendeu? Tem gente que não gosta, Sim, não gosta, não encaixa. né? Acordar cedo, disciplina, hierarquia, né? Tem tudo isso. Eu sempre gostei. Perfeito. Sabe, eu sempre gostei de usar farda, eu sempre gostei de ser militar, eu sempre gostei de disciplina, eu sempre gostei de hierarquia. Eu gosto de acordar cedo, né? Eu acho que adoro usar uniforme para trabalhar, né? Você não Assim, pensa? Você não pensa? Você acorda, bota qualquer roupa, chega lá, você vai trocar e vai estar bonitinho, cabelinho preso, assim, sabe? Então, assim, eu sempre gostei, né? E eu fui, apesar, né, de ter demorado tanto a entrar, mas eu sempre tive os meus objetivos na vida, né? Eu, quando eu estava na faculdade, eu já queria. Meu pai ficava falando, faz concurso, faz concurso, faz concurso. Nós pais somos assim. Aí eu falei, não. Ouviu, Larissa? Minha filha mais velha. Eu falei, não, eu quero primeiro entrar para temporário, porque aí eu vou estar ganhando dinheiro, vou estudar. Era sempre uma desculpa, né? Eu ia enrolando ele, dando desculpa. Consegui entrar, entrei com 25 anos, né, pro Exército, fui servir na AMAN, em Resende, depois, um ano depois eu consegui transferência, voltei para a odontoclínica, né, para o SEX, minha casa do coração. É bom demais, né? Muito bom. Também com os comandantes que você teve, pô. Teve Espino, depois o Renato. Coronel Espino, Tá Coronel brincando, Renato. né? E o primeiro foi Coronel João Henrique, né? E lá na AMAN também, né? Poxa, ainda tive os generais comandantes, né? Que a gente vem tratando ao longo dos anos, Sim. né? Vira amigo, né? Vira pai, Muito vira bom. tio, vira padrinho, vira amigo. Muito né? legal mesmo. E aí eu acho que assim, aí isso, né? Eu gosto do ambiente, né? O ambiente militar. Quando eu fui pro consultório sozinha, eu falei, caramba, acabou a minha animação, assim, porque a gente ficava lá, né? Tomando Discutia café. caso, Exatamente. tomava café, conversava com as pessoas, né? Almoçava e ir embora. Eu senti muita falta, assim, tudo bem que eu sou sócia, né, do Lopes e da Silva, né? O Lopes é capitão do Exército, chefe da Implanto, Ok. né? E a Silvia é estomatologista, né? Trabalha no fundão e tal. Silvia Paula. Conheço. Nós somos sócios e, assim, a gente ainda consegue ter essa rotina dinâmica boa de conversar, discutir casos, as coisas e tal. Então, me leva um pouquinho pra lá, né? mas eu me senti muito sozinha no consultório, né? Então, eu gostava de tudo, né? Na Força Armada. Então, acho que impulsiona, sim. Fora que foi da onde eu tirei o meu dinheiro para pagar minha especialização em implantodontia, né, como temporária, porque não é barato, né, tem todo o material e tudo. Foi aonde eu pude crescer profissionalmente e praticar muito. É muito caso né? aparecendo. Assim, sem dúvidas, não tem preço o salário que eu ganhei durante esses 8 anos, a dentista que eu sou hoje em dia, graças ao Exército, entendeu? Então você quer dar um recado para a rapaziada que está estudando para ser oficial temporário da Marinha? Olha... Você não conhece a Marinha, você usava verde, agora vai usar azul. Isso. Azul. Agora meu coração é metade verde, metade azul. Mas, olha, vale a pena, estuda. Temporário, eu acho que é um pouquinho mais tranquila a prova, né? Não é tão difícil assim. Não. Como é que tá agora? Só cai história. Eita, peraí aqui. Foi o fio aqui. Para oficial temporário da Marinha, você faz uma prova com 50 questões de múltipla escolha. Metade é português, a outra metade é história, Nossa, é tradições difícil. navais, lei de remuneração dos militares, defesa nacional, Nossa, estatuto dos militares e coisas assim da Marinha. então é bem difícil. É bem difícil. É bem difícil. Não é eu não qualquer estava sabendo que era tanta coisa assim. Como é que é o processo do Exército hoje? Para ser oficial temporário do Exército, tem que ser especialista. Tem que ser especialista, e tem uma prova também, né? Mas é só de questão para especialidade. Na época que eu fiz, era só análise de currículo, Tá. né? A gente não tinha prova. E depois passou até uma prova, que antigamente eram 4 questões. Hoje em dia eu não sei muito bem como é que tá. Qual o processo, né? Não sei muito bem. Mas eu acho que para todas agora tem prova, né? Pré-aeronáutica. O Ministério Público entrou com esse processo nelas em 2015 e a partir de 2016 todas começaram a ter prova. A Marinha, ela coloca português, história naval e essas matérias voltadas à Marinha mesmo.
É, deve ser bem difícil, né? É difícil, não tem jeito. Mas assim, vale a pena, tem que se dedicar mesmo, estudar, é um bom salário, você aprende muito, né? Na odontologia mesmo, eu acho que isso também acrescenta, inclusive para a prova prática da aeronáutica, né? A gente faz já com mais segurança, porque a gente tem prática, a gente tem vivência, a gente tem Sabe como é que experiência. funciona o meio militar? Talvez. A gente sabe se comportar lá dentro. O jeito de falar com o cara que está ficando a prova. Com certeza. Então, assim, eu acho que vale realmente muito a pena, né? É um ótimo salário, né? Tem férias, 13º, para as meninas licença maternidade, né? Eu acho que não tem preço, gente, não tem preço. Eu amei ser temporária, né? Não imaginava, mas estou muito feliz de ser de carreira agora. Como a Monique fala, carreira feelings. Carreira feelings. Carreira feelings. Carreira feelings. Perfeito. Né? Então, assim, eu acho que sempre vale a pena, né? Quem quer crescer profissionalmente, fora toda a estrutura, né? Eu trabalhei com o SEREC, né? Eu fiz cursos, né, dessa parte. Deu o curso para vocês? Deu o curso pra gente. Na época estava chegando o SEREC nas Forças Armadas, então a gente foi para São Paulo fazer o curso lá na Cirona, né? Então, assim, se você for ver o custo disso é absurdo, a gente só teve que arcar com a nossa passagem e hospedagem, o curso foi todo, né, gratuito. E assim, quando que eu no consultório poderia ter acesso a isso? Talvez não tão cedo, né? Eu já trabalhei com a máquina já há 5, 6 anos atrás, né? No início mesmo. Prática, né? Uma das primeiras, talvez, do Rio foi a Allsex, Então, assim, a gente já tem essa prática, já é um diferencial, né? Para até quem sai e não quer, né, seguir carreira militar, ter contato com aquilo ali, né? Já é uma coisa, assim, sem preço. Eu acho que é só gratidão. Eu vi a foto que você mandou pra gente colocar na live, né? Você fardada, sorrindo, é muito bonito. Aquele foi o meu último dia na odontoclínica. Eu tô com o olho vermelho de tanto que eu tinha chorado. Tá certo. Foi o meu último dia na Allsex. Mas vai ficar bem de azul. Vou, né? Vai ficar bem de azul. Minha mãe... Menina, quem vai te entregar a espada? Mãe ou namorado? Então, não sei, né? Posso dar uma dica? Homem igual biscoito. Vai um, vem dois. Pois Mãe e pai, um só. Pois é. Entendeu? Então, Você que sabe. Não tô questionando nada. Quem sou eu? Eu não sei. Eu espero que, assim, eu tenho uma avó de 91 anos, né? Que mora eu, ela e minha mãe, a gente cuida dela e tal. Não sei como é que vai ser essa logística de levar a vovó e tal. Porque no exército, quem me deu a espada foi a vovó, né? Eu fui destaque de turma da AMAN e o general veio com a minha avó me entregar a espada, assim. Então, eu tenho minha espada do exército até hoje. Você pode usar na aeronáutica. Mas é diferente. É diferente. Não, eu acho que quando você tem espada ou o pai dá, porque são tradição, eu acho que pode. Acho. Vou verificar. Leva e pergunta. Eu tenho. Leva a pergunta aqui, ó. A minha essa aqui, pode? Não. Não queria. E passa pra mim que eu tá lá, vou mostrar pra todo mundo. Minha espada tá lá, então assim, provavelmente minha mãe, né? A minha mãe disse que há muitos anos atrás ela me viu vestidinha de azul. Não quis me contar pra não me iludir. Mas a vovó me deu a espada, né? E agora ela provavelmente não vai conseguir, mas minha mãe, certamente. Não, legal. Eu estarei lá. Vai ficar, com certeza. Eu estarei lá, certo. BH, me aguarde em maio. Já sabe a data, não? 12 de maio começa. Aí, ó. Nem assinou pra entrar, já sabe a data da formatura. Porque tá no edital, tá no edital. A formatura tá no edital. A última linha do edital é a formatura. O edital que é meu livrinho de cabeceira, né? 1 ano de livrinho de cabeceira. Uma vantagem que você tem em relação aos outros colegas, tem a questão de ser eternente. Eternente. Ok. Não tem problema, estou super feliz sendo eternente. Só que hoje você tem que trabalhar 35 anos para se aposentar. Você vai trabalhar 35 menos 8. Menos 2, que eu já paguei INSS esses menos 2 10. anos. Menos 10. Você vai trabalhar 25 anos. 25 Ou anos. seja, 34, 59, você vai estar aposentado.
Aí, vai morrer com 98, tá bom. se Deus quiser. Tá, tranquilo, vai aproveitar. O mundo vai ser igual a mim, tô aproveitando pra caramba. A vida de... Puta que pariu. Vou procurar um hobby. Quando entra é bom, mas quando sai... Imagino, né, Vixe, Marco? eu falo agora com ela, quando sai, porque já passou, um dia ela vai sair, então não tem problema nenhum. E eu quase fui colega sua de farda, né? Porque eu entrei esse ano pra PM, temporária. Ah, sim. Eu entrei, fiz Você todo, passou. passei. A Natasha ficou no seu lugar, então. Não, eu fiz pra prótese. A Natasha fez pra Bem implante. implantodontia. Foi. Encontrei com ela hoje, né? Encontrou? Fui na É. odontoclínica hoje da PM. Ah, legal, ela tá lá, né? Aí eu fiz o processo seletivo todo, entrei, passei. E aí, no dia antes de começar o treinamento, já tinha, no dia anterior, uns 2 dias antes de começar o treinamento, saiu o resultado da final da aeronáutica, né? Assim, não tinha passado a prova prática oral nem nada, mas a nota da redação, tudo, aquele final ali que eu tava em primeiro lugar. Você foi chamada para concentração inicial. Isso, Você né? lançou na rela em primeiro lugar. Isso. Pra concentração inicial. Ali é a definitiva dali, né? Sim. Aí eu falei. Muito azar cair dali. É, né? Nossa, mas aconteceu. Já aconteceu. Aconteceu. Aconteceu agora nessa turma? Nessa. Putz, cara, sério? Aconteceu. As notas mudaram muito esse ano com redação. Tá. Mudaram. Teve bastante alteração. Ok. Para felicidade de alguns e tristeza de outros, né? Mas então você está falando agora que a redação para aeronáutica É, eu acho que assim. é quase tão importante quanto o oxigênio. É, com certeza, com certeza. É tudo muito importante. Eu fiquei realmente com muito medo, mas assim, é aquilo, né? A bênção divina de que chega a sua hora também, né? Sim, exatamente. Eu acredito muito em Deus, então eu acho que, assim, não é só o nosso esforço. Tem o toque divino de ser a sua hora. Meu pai me deu a luz lá, entendeu? Porque realmente... tiveram, assim, pessoas que tiraram, teve até uma menina que tirou nota a mais do que eu na redação, né? Mas ela não me passou porque eu gabaritei implante, como é peso 3, me manteve em primeiro lugar, né? Então, tudo é importante, né, Marco? Todas as 3 provas são importantes. Não o pessoal, quando começa a fazer o curso, ou antes de fazer a matrícula, pergunta qual curso que eu faço. No primeiro momento, a pessoa que não conhece a MCA e não tem vivência de concurso, pensa que uma turma só vai servir para todas. Não mesmo. Aí você começa a perguntar para a pessoa, não, mas eu sou implantodontista, sou protesista, sou orto, eu quero aeronáutica. Eu recomendo para a pessoa sempre pegar 2 provas da aeronáutica anteriores, senta e faz. Se de 30 você acertar mais de 15, suas fichas, aeronáutica. Beleza. Ou baixou de 15, 14, 13 e achou difícil? Vamos pensar. Eu sempre tive uma boa base de português, porque minha avó era professora de português, então a vida inteira eu gostava de português, né? Minha dificuldade era redação realmente eu tinha um problema. E eu sempre gostei de português, então o português não era aquela coisa pesada, porque tem gente que acha pesado, né, estudar. Pra mim, esses últimos 5 anos, né, foi isso, sabe? Eu estudava pra tudo antigamente, né, eu fazia odonto geral, tudo, e eu vi que, assim, eu tinha limitações, né? A minha vida, eu trabalhava no consultório, né, eu tinha o exército na época, eu tenho a minha avó que eu cuido, com a minha mãe, eu tomo conta da minha casa, assim, da dinâmica da casa. Eu ajudava meu pai financeiramente também, então assim, não era fácil a minha vida, né? E eu vi que eu não dava para abraçar o mundo. Chegou um certo momento que eu falei, cara, eu só vou estudar para aeronáutica. Primeiro que o exército também saí da idade, né? Porque diminuía. Então eu optei por me dedicar somente à aeronáutica. Né? Isso que você falou agora foi coisas que você me falou ao longo desses anos, né? Que foram essenciais. Eu peguei todas as provas de implanto, peguei todas as questões de implanto, esmiucei todinhas, botava no computador a questão, a resposta, a página do livro, lia tudo. Isso foi assim fundamental. Infelizmente eu não tive tempo de pegar as outras, mas se desse, por exemplo, para implanto, cai muito Malamed, né? Então
Malamed cai em cirurgia, né? Sim. O MISH, eu acho que cai às vezes em periodontia, cai em prótese. Então, assim, eu não tive tempo de pegar todas as provas, né? Mas para quem é novo, quem está começando, né? Eu não passei estudando esse ano, eu passei porque eu estudei ao longo de todos esses anos, né? Claro que nesses últimos 5 anos eu me dediquei muito, né? O amadurecimento me deixou em casa, estudando, né? Eu tive... Ouviu, Carol? Nada pessoal. Eu tive Eu conversei esse pessoas... assunto com a menina essa semana. É? Carolina. Eu tive pessoas Parar ao e meu focar. lado, né? Parar e focar. Eu tô namorando o Thales, que se formou comigo, inclusive, né? Há 2 anos, mas o meu namorado anterior também me apoiava, né? Eu namorei o Bruno 3 anos, ele me apoiava muito, assim. Eu passava final de semana estudando e ele ficava lá do meu lado, numa boa, né? Tipo, acho que isso também é fundamental, né? Não adianta você estar na pilha de querer estudar para concurso e a pessoa que está ao seu lado querer ir para night, você ficar pensando na night, não dá, sabe? É mudar o estilo de vida mesmo, estudar. Eu não deixei de sair, né? Não deixei de ir à praia, não deixei de malhar, não deixei, mas claro, né? Não dava pra sair, beber, ressaca no dia seguinte, não. Era um encontrinho ali, galera, vou dormir cedo, amanhã acordar, estudar, vou pegar uma praia hoje, mas vou estudar depois. Então, assim, era tudo em função do estudo. A sua vida girou em torno Do da concurso. prova. Eu não tinha nem noção de que eu tava doida assim, sabe? Outro dia eu fui contar pra uma amiga que eu Os não doidos tenho... são aprovados, vocês perceberam, né? A gente fica meio louco. É uma lavagem cerebral. Agora você pode sujar à vontade o cérebro, não tem problema nenhum. Eu contei pra uma amiga assim, cara, eu passei. Aí ela falou assim, mas também, Thalita, pra tudo que eu te chamava, tu falava, minha amiga, eu não vou, eu tô estudando. Eu não tinha essa noção, mas eu fazia realmente isso, né? Eu acho que não tem jeito. Todo mundo fala isso, né? E é verdade. Tem uma hora que, se você quer aquilo, você tem que focar mesmo. Não tem fórmula mágica. Não tem pode pim-pim-pim que faça, né, você... Infelizmente, não. E foi um acúmulo. Infelizmente, senão teria um preço. E a gente não ia conseguir pagar. É verdade, né? É verdade. A galera que acha o curso caro é não pagar, é não passar. Com certeza, nossa, é investimento, o curso é investimento. Eu fiz e refiz. Olha, o Alexandre, eu sei tudo que ele fala naquelas aulas dele. As aulas dele foram incríveis, porque ele conseguiu, sei lá, me iluminar de uma forma, porque às vezes quando a gente começa, a gente olha e a gente fala assim, cara, é tanta coisa. Por onde eu começo? Por onde eu começo? Não vai dar, é muita coisa. Eu pegava, anotava assim, o primeiro ano que eu estudei assim, a Vera, eu anotei, eu tenho 1.116 páginas para ler em 100 dias. Quantas páginas eu tenho que ler por dia? E assim eu fui. Entendeu? É meio louco isso, né? É técnica. Mas é técnica, foi. fazer batidinho ali, ó. É igual malhar E eu anotava, dia tal, quantas folhas eu li, dia tal, quantas folhas eu li, dia tal. E dia que eu não li, eu botava uma carinha triste, aí no outro dia eu tinha que ler a mais para compensar. Então, foi assim. E agora, para essa última prova, né, com esse negócio todo da doença do meu pai, do meu tempo curto, eu só li todos os meus resumos, Marco. Acho que eu tinha assim uns 3, 4 resumos de cada capítulo, porque cada ano que eu estudava eu fazia um resumo novo de cada capítulo. Então, eu peguei todos esses meus resumos, assisti mais umas 1000 vezes as aulas do Alexandre e li as apostilas, né, do MCA massivamente, relia, fiz todas as questões, refiz todas as questões e fui. Você falou que fez e refez várias questões. Nessa prova, das 30 questões, teve alguma repetida ou alguma próxima de repetição? Ou foram todas as 30 inéditas? Não teve, assim, repetida de Ipsis literis não. Não, mas assim, de muitos assuntos do conteúdo, o assunto. Do conteúdo, sim, bastante coisa. Sim. Teve uma anulada, mas eu tinha acertado, então pra mim não fez diferença, né? Até assim, quando eu fiz a prova, eu falei, essa tá com 2 respostas, entendeu? Assim, essa questão vai ser anulada, mas eu vou marcar essa daqui que tá mais, né, coerente. E
E assim, teve muita coisa que o Alexandre fala nas aulas, né? Então, Bateu direitinho, né? É investimento, curso é investimento, né? E vem cá, o pessoal, teve uma menina que reclamou essa semana comigo, pô, mas na Marinha tem que nadar? Eu falei, pior é na aeronáutica, que você tem que voar, não é verdade? Tem que voar, tô fazendo um treinamento, tô brincando. Eu tenho um amigo que salta de parapente, já falei pra ele, Beto, me leva. Porque pô, tem que passar nessa porcaria. E vem cá, como é que foi o teste físico da aeronáutica? O que caiu? O que cai não? Você foi exigido em quê? Teste físico foram 12 flexões. 12 flexões de braço. 12 flexões, 29 abdominais em 1 minuto. E uma corrida para mulher, né? São 1.650 em 12. Os homens são 2.200, eu acho. 2.200 em 12. E você cumpriu tudo direitinho? Pra mim, assim, eu sempre gostei de fazer exercício físico. Quando eu entrei pro exército, eu tinha que fazer. É linda a prova. Quando a gente entra lá dentro, é muito pior. Os índices são muito piores, né? Eu fiz 12 flexões para entrar, agora eu tô treinando 40, né? Porque lá dentro, para ter o índice, são 40 flexões, 60 abdominais. Tem outro índice dentro da escola? Dentro. Dentro o índice vai por idade. Então, quanto mais novo você é, mais difícil é o índice, entendeu? Perfeito. O meu de 34 anos é mais ou menos isso, que eu já fui lá pesquisar. E aí é bem mais difícil. Então, assim, como né, eu tive pouco tempo para estudar esse ano, desde que saiu o edital, eu fiquei sem malhar, né? Então, porque eu estava me dedicando ao que eu podia de tempo de estudo, fiquei sem malhar realmente. Larguei meu surf, agora até o surf eu tô voltando. Vai comprar uma prancha nova, aquela com borda de neon, própria para água salgada. Meu professor de surf tá meio chateado comigo, porque eu tô muito ausente, mas agora eu tô voltando. E assim, eu tô com a personal, né? Desde que eu fiquei sabendo assim, tá aprovada, vai ter que fazer a prova física, então comecei a pagar personal, que assim como as aulas de personal é investimento, né? Para ela me ajudar a chegar lá bem, né? Para fazer esses índices, não me lesionar, né? Tá preparada fisicamente, porque parece que o treinamento é pesadinho, né? Para carreira, enquanto que na Marinha e no Exército são 9 meses, né? Na Aeronáutica são 4 no CAA, lá em Lagoa Santa. Então, bem intenso. Então Agora você prepara que você vai engordar, viu? Será? Não, cara, porque lá é em Lagoa Santa. Toda noite tem pão de queijo, cerveja, pão com linguiça, é uma perdição. É a única das 3 forças que você engorda durante o treinamento, entendeu? Porque não estou chamando o pessoal que faz a náutica de gordo, não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas você vai, galera, semana que vem eu tô indo pro exército, tô indo pra Salvador. Hoje é 21, porque esse ano um general acordou. Boa ideia. Ao invés de sexta-feira, eu vou fazer a formatura numa terça. Ai, meu Deus. Que pariu. Bom, eu sei que eu já tinha comprado passagem, né? Adiantei, antecipei, né? E tô indo pra lá dia 21. E eu tenho certeza que eu vou ver as meninas lá e tal. Né? Belíssimas, farda fininha, filé. Aí quando vai servir no outro lugar, já volta normal, comida de rancho. Aconteceu isso comigo, né? Eu emagreci 7 quilos na mão. Durante o treinamento você emagreceu 7 quilos? Porque geralmente as pessoas Tirou aqui de no onde, Rio... meu Deus do céu? Cortou o cabelo, raspei o cabelo? Aqui no Rio as pessoas fazem CPOR, né? E nesse meu ano, quem entrou pra AMAN fez treinamento na AMAN. E foram os tenentes que tinham acabado de se formar do 4º ano, né? Os caras têm vontade de ter uma guerra. Isso, doido pra matar alguém, porque eles foram mortos durante 4 anos, entendeu? Então, eles pegaram muito pesado com a gente. Nosso treinamento foi bem intenso. Mas lá ninguém na morreu? AMAN. Não, teve uma menina que quebrou o pé, porque eles deram até equitação. Até equitação eu fiz. Aquele lance de subir no cavalo com o cavalo andando? E saltar obstáculos, subir morro e descer morro, Marcos, você não A tem cavalo? noção. A cavalo. Gente, que barato. Isso Eu vou te de mandar graça. uma Você foto. recebeu por isso? Recebi. Fiz isso, Ninguém paga fortuna pra fazer isso. Eu não posso falar que é uma colônia de férias remunerada, porque senão eu vou sofrer no CAA, né? Mas a gente gritava quando eu fazia aeronáutica, acampamento é piquenique. Ou o pessoal da infantaria ficava marado. Imagina.
E aí, assim, foi bem pesado. E a comida da mãe a gente comia com os cadetes, né? Então você imagina aquele refeitório para 1.700 cadetes e a gente lá dentro Uma junto. comida boa, né? Não. Thalita, Não. tá no script que tem que falar que é boa. Tá bom, comida boa. É, comida é boa, gente. Deliciosa. Estuda a prova que a comida do rancho é boa. Emagreci 7 quilos. Eu era vegetariana na época. Eu tive que voltar a Pra comer comer carne. dinossauro, carne de monstro. Carne de monstro. É, você não sabe onde saiu aquela O porra. menino engasgou, o mais alto e o mais magro apertando ele assim, ó, pra carne sair. Nossa, a gente tem muita história boa. Foi maravilhoso essa cena. E... Histórias de caseira. Nossa, muito boas histórias. O E termo aí, carne de monstro tem na PM também, tem na aeronáutica. Por quê? É um pedaço de carne, você sabe que é carne, porque existe a carne, mas você não sabe de onde vem e nem o taifeiro sabe de onde ele tirou. Aí eu fiz, é assim. eu lembro que tinha uma amiga nossa do curso, né, que era nutricionista. E ela falava assim, a gente coloca ou abacaxi ou mamão pra amaciar a carne. Entendeu? Sim. Então, assim, era o segredo da carne dura, ficar macia. Ah, tá legal, abacaxi. Eles botavam suco de abacaxi ou mamão, que ela falou que desmanchava a carne. Ajudava, né? Sim. Eu fiquei Legal. com aquilo na cabeça. É o falava, segredo do Cervantes. É o segredo, é o Né? segredo. O Cervantes tem aquele sanduíche de pernil maravilhoso, bife também, ele joga um abacaxi ali, a gente come e fala, gente, que sanduíche maravilhoso. Aí, tio... Carne molinha. E muita história boa, né? Então, assim, tô decorando canções. Da aeronáutica. Decorando O hino do aviador. Vamos, filhos altivos dos ares, Ainda não decorei nosso essa. voo ousado alçar. Eu tô com aquela do... fui passar o carnaval em Veneza, levando as bombinhas daqui. Tudo relativo à Segunda Guerra. Aí eu fico brincando. Vale, B140, tem ponto 50. Bug aqui, tem bug lá, tem bug aqui, tem bug lá. Aí, como é que é? Aí esqueci, plaque, né? Enfim, tô com as canções aqui. O hino dos aviadores, que é o centro da Força Aérea, é aviador, é aviação, né? O refrão é contato, companheiros, ao vento sobranceiro. Lancemos o roncar das hélices a voar. Não falava em turbina, porque quando foi o hino, foi antes da Segunda Guerra, não foi assim que a Força Aérea foi criada, em 41. O contato é que tinha que o sargento lá puxar a hélice. Esse é o contato. Deu contato. Contato. Por isso que tem... É uma explicação. Vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. Vivendo e Eles vão te aprendendo. contar a história da Fábio, é muito legal. A história da Fábio. Você vai ficar apaixonada. E quando você entrar no avião, com macacão de voo, fardada, que máximo. segurando assim aquele nylon que não tem cinto de segurança. Para nós machos, safa, da aeronáutica, nós guerreiros, não tem cinto de segurança. E por incrível que pareça, não cai. Vai ser o máximo. Você vai gostar muito, vai gostar muito. Aí tô nessa ansiedade agora de comprar as coisas, enxoval, farda, tudo de novo, né? E um pouco apreensiva, né, de deixar minha avó e minha mãe aqui, mas ao mesmo tempo muito feliz e esperançosa de viver tudo isso de novo, né? Agora mais intenso, né, do que os meus 45 dias, porque eu fiquei morando os 45 dias na AMAN, né, e a gente ficou lá dentro. Menina Aeronáutica é um hotel 3 estrelas. Eu já vi fotos. Cara... Eu vi alguns vídeos, né, que eu não vou botar porque, a gente tem uma regra que a gente não pode contar o que acontece durante o treinamento, né, da sua formação, porque não é legal, perde a surpresa, você tá toda ansiosa. Imagina se você já soubesse tudo o que ia acontecer. Ia ter, né, não, você tá assim, cara, o que vai fazer? Será que vão me dar tapa na cara e pedir pra sair? Dão. Mentira. Na aeronáutica ainda não, na PM dão. Eu sei. Mas é isso, essa ansiedade, cara, faz parte, né? Faz parte, é isso aí. E você gostando de hierarquia e disciplina, vai ficar mais simples ainda. Muito legal, muito legal. Tô muito animada, Que bom. ansiosa para esse curso começar, conviver com os meus amigos. A gente já morre de rir no grupo, né? Que a gente fez o grupo da Odonto. E é uma família, tá? Né? Eu vou falar agora pro pessoal da minha turma da Azul 86.
Estou com a roupa das 8h30, tá aqui o nosso brasão, aluno 86, 1191 Marco Aurélio. São irmãos que você vai criar para o resto da vida. E são os irmãos, assim, os instrutores. No início, todo mundo com cara de mal para você, o taifeiro vai olhar para você, vai botar a comida assim no teu prato com raiva e tal, todo mundo com raiva. Quando você se forma, todo mundo vira amiguinho, sabe? É um convidando você para ir para casa do outro, você vai ter amigos no Brasil inteiro. Imagina. O Tyrone não é da nossa turma, ele é da Verde 82, se não me engano. E ele estava se consultando há pouco tempo lá em Canoas. E uma colega nossa, ex-aluna também, conversa vai, conversa bem, falou, pô, você é do Rio, você estudou para aeronáutica? Você conhece meu amigo lá, Marco Aurélio? Ela, pô, claro que eu conheço. Aí, pô, tiraram uma foto e tal, não sei o quê. Então é isso, é uma irmandade que você vai estar entrando, que é para o resto da vida. E a aeronáutica tem uma característica. Na formatura dela, tem mais tenentes e capitães piruando, que não foram convidados, mas vão, só para ter encontro de turma. É muito legal. Beatriz Ventura, mas ela não perde. Ela não perde formatura. Ela vai mais que eu. Ela não perde. Então é isso, a aeronáutica tem esse detalhe, né? Na Marinha e no Exército, não. Se o cara tá lá, ele tá lá obrigado. Na aeronáutica, não. Ninguém paga a passagem para ir. É muito bacana, é uma família. Fora todas as colegas que já entraram, né, Marco? Que nesses anos todos de curso, né? Keila, que trabalhou comigo na odontoclínica, Fernanda Alvini, que entrou, a Vânia Blay, né? Vânia que trabalhou Blay, comigo também. Perfeito. Tem bastante gente, Sim. né? Tem colegas temporários, tem o Penfold, né? Que é implanto Rafael, lá, eu não conheço ele assim pessoalmente, mas ele serviu na mesma clínica que eu servi lá na odontoclínica, né? Eu, inclusive, quando eu vim da AMAN, eu fui para a vaga dele, né? Na OSEX. Ele tinha passado para a aeronáutica, né? A Aline Reinoso também. Sim, a Aline né? não mudou certo. Então, assim, tem muita gente, né, na FAB que a gente já conhece de outros lugares, né? Que legal é isso também, né? Você fechou um capítulo, exército, pai, consultório, e agora vem um capítulo novinho assim, a Força Aérea Brasileira, CADAR 2023, escrito assim com pena de ouro. Pena era um objeto que a gente escrevia um tempo atrás, então pena. Com pena de ouro. Escrita com ouro, assim. Eu ainda tô assim, sonhando, eu acho, ainda não acordei, tipo, nossa. Eu agora sou da FAB. Agora sou da FAB. Eu agora sou da FAB. Você é uma fabiana. Não, e o melhor, você será da FAB/FAC. Porque tem a Força Aérea Brasileira, e quando você se formar, você vai ver isso, você tem a Força Aérea Carioca, que é uma parada à parte, é uma entidade extra. Ah, é? Isso aí. Pessoal, vamos abrir para as questões, para perguntas? Vamos. Bora. Eu vou pedir agora para vocês perguntarem o que vocês quiserem. Eu vou voltar um pouquinho, tá? Ô, gente linda. Valeu, Anderson. Obrigado. O som tá ótimo. Que legal, gente. Boa noite, Rafa. Mais uma das que eu mais torcia. Feliz demais ver essa vitória dela. Que legal. É o David. É o David Tavares. Isso aí é o David. David é o cara. Thalita. Eu tô dos Afonsos, vamos trabalhar juntas. Ai, que máximo, Gabi! Que legal. Muito bom. Deixa eu ver. Marco é quase terapeuta, é isso aí. É isso aí. Ele foi meu terapeuta também. Deixa eu ver. Meus sentimentos, obrigada. Meus sentimentos? Alguém botou aqui, ó, desce um pouquinho. Tá mais pra cima. Obrigado. Mais um pouquinho, desce mais um pouquinho. Aí, ó. Carol. Meus sentimentos. Carol. Sou eu. Eba. Cara, é o que eu passo na minha vida. Mas é mesmo. Passou alguma ali, desce aí. Ah, não, boa noite. Boa noite. Boa noite.
Manda um abraço para ela. Ah, o David. É, o David. Eu torci demais para ela. O David. Obrigada, David. Nossa, eu te perturbava nas aulas ao vivo. Ao vivo não, nas presenciais. Desliga o ar-condicionado, David, eu tô com frio. Marina, como foi a sua preparação para o CADA? No que diz respeito ao cronograma de estudos, você tinha algum planejamento? Tinha planejamento, sim. A parte de português eu fiz com o Mendel, né? Então, quando eu podia, eu fazia as 3 turmas do Mendel. Ele tem uma intensiva, uma regular e uma de questões. Então, quando eu tinha tempo, eu me dedicava a isso. Né? Nem sempre eu conseguia. E nessas turmas ele dava redação também. O Mendel dava um esquema de redação muito bom, assim, pra gente poder fazer a redação. E o cronograma, né, eu pegava, né, da aeronáutica, antigamente eles davam, né, os livros que iam cair, né, hoje em dia eles não colocam mais, eles colocam só o capítulo, o título dos capítulos, né, então eu anotei ali mais ou menos todos os capítulos que tinham para cair. E fui lendo todos, né? E aí, assim, tinha dias que a gente estava sem vontade de estudar, então eu pegava um capítulo mais legal, assim, para ler. Tinha dias que eu estava bem disposta, pegava uma aula médica que eu achava mais chatinho. Coisa que, assim, quando a pessoa tem tempo, né? Você não tá na correria, você sabe que vai enfrentar anos aí de estudo pela frente, né? Eu aconselho a ler o livro todo. Porque durante todos esses anos sempre tinha uma questão que não estava no capítulo que eles falavam. Olha aí. Tá? Inclusive esse ano caiu uma questão que não estava nem no livro, né? Eu consegui acertar a questão porque eu fui por eliminação do acúmulo do meu conhecimento técnico. Sim. Ao longo desses anos todos, né? Que foi a primeira questão da minha prova, que era B. Então, assim, gabarito para B. tem que ter um cronograma, né, de estudo. Sim, você tem que se planejar, ver o que você vai estudar a cada dia, né, separar. Eu sou uma pessoa muito organizada, então, assim, eu tinha pouco tempo, né, como eu falei, minha vida é muito atribulada, então eu me dedicava a fazer isso, organizei. O Marco Aurélio me ajudou muito, né, então eu tinha o dia de questão, eu tinha o dia de ler livro, eu tinha o dia de português, eu fazia tudo. Eu me propus a fazer pelo menos uma redação por semana, né? Então, assim, e eu tinha minhas metinhas semanais para bater, sabe? E os finais de semana, que eram os dias que eu mais tinha, eu passava o dia inteiro estudando, né? Dava o intervalinho que o Marco fala, né? Às vezes uma flexão ali para oxigenar o cérebro, né? E voltava, então vinha dar uma corrida, dava um mergulho na praia, voltava para casa, né? Então, assim, mas sempre estudando, respeitando o tempo. Celular, botei um negócio no Instagram que você limita o seu tempo online, né? Tanto o celular em si tem o semanal, quanto o Instagram te avisa. Você bota 15 minutos no meu dia, ele te avisa. Já passou seus 15 minutos, para de ver o Instagram. Olha aí. Entendeu? Caramba, legal não saber isso. Então assim, eu procurava deixar... O meu celular eu não tinha como reduzir muito, porque como eu ficava assistindo as aulas do Alexandre 24 horas por dia, eu usava muito o celular. Então, assim, as aulas eu deixava para ver no trânsito, mas a primeira vez que eu fiz a aula foi presencial, foi antes da pandemia, né? Acho que foi 2019, 18. Então, 2018 pro Cadar 2019, né? Foi isso. Então. Aí eu lembro que, assim, eu assisti as aulas dele e quando eu cheguei em casa, eu assisti as aulas assim, ele espirrava, eu botava espirro. Tudo que ele falou, minhas apostilas são mega coloridas e os livros se contradizem. E eu tinha decorado tudo. No capítulo tal, ele fala que a liga de titânio 2,4 vezes mais. No outro capítulo, ele fala 2,3 vezes mais. No outro capítulo... Então, assim, isso eu conseguia com o passar dos anos, né? No primeiro ano não tinha como... Repetição. Você cansa de ver aquilo, mas é incrível como você vai vendo que no ano seguinte
umas coisas você vai revisar para lembrar, né? Outras coisas você vai decorar um pouquinho mais, né? E é isso, é um somatório. Esse último ano eu falava assim, gente, eu tô só fazendo revisão, só lembrando, já vinha tudo na minha cabeça, assim, Mas é isso, você tem que sentar e se esquematizar e ver o que funciona melhor para você. As aulas do MCA me ajudaram muito, porque os professores eles precisam fazer um cronograma de como eles vão passar isso para o aluno. Uma sequência. Uma sequência. E eu peguei a sequência dele e fiz, entendeu? A minha sequência também, né? E assim, tem dia que realmente a gente não tá afim, mas a gente fala, mas esse capítulo aqui é legalzinho de ler, né? Vamos ler. Aí lia só aquele. O Marco fala de meia-noite às 6. Às 6 é hora. Eu confesso que eu não funciono muito bem, né? Então, assim, eu tirava meu cochilinho da tarde porque eu ficava zerada. Aí eu ia, né? Você tem que ver também o que funciona melhor pra você. Se é estudar de manhã, se é estudar à noite. Cada um tem uma maneira, Cada um né? tem um ponto, é isso aí. Cada um tem uma maneira. Isso aí. Espero que tenha te respondido. Isso. Acho que foi ou não? Ainda tem mais. Como foi a prova prática? Prova prática pra gente de implante. Pegou um brigadeiro velho lá. Vem cá, seu brigadeiro, entra aqui, senta aí. Pela primeira vez foram 2 dias, né, de prova prática. Pra mim foi muito estressante. 2 dias? Foram 2 dias. Olha primeiro dia, quer dizer, a PPO, né? Foram 2 Prova dias, que é prática oral. Primeiro dia foi só oral, né? Eram 4 pessoas, eles vão chamando as pessoas um a um na sala, né? Foram 8 questões e referentes ao conteúdo mesmo que a gente já estuda. Então, acaba a prova, você fala, passei, não vou precisar mais estudar, só que não, você tem que voltar a estudar para PPO. Então, voltei àquela rotina maluca de estudar tudo de novo, mas já com uma pegada mais prática, né? Porque eu achei que fosse, mas até que não, foi bem mais ou menos questão de concurso mesmo, assim. Você levou material descartável, teve que falar sobre a cadeia séptica. Isso, no dia seguinte. Você teve que falar com pacientes, eles viram como é que você se porta na frente do paciente ou coisa assim? Sim. No dia seguinte a gente foi para fazer só a prática, né? Aí na parte da manhã a gente fez uma moldagem, né, pra gente da Implanto. Foi uma moldagem de protocolo, mas foi no modelo, né? Ano retrasado foi uma cirurgia, esse ano não foi cirurgia, eu acho que eram 4 pessoas, enfim, eu não sei exatamente por que não foi cirurgia. Foi uma moldagem de protocolo no modelo, então a gente tinha que seguir todos os passos, né? Unir com Duralei, seccionar e tal, fazer tudo. Eles vão avaliando todas as etapas, fazer a transferência, eles olham a moldagem, vazar a gengiva, vazar o gesso, né? E espera a presa, solta do modelo, avalia tudo, né? Então foi a etapa da manhã, né? Foram primeiro 2 e depois mais 2. E na parte da tarde foi o atendimento ao paciente, então a gente tem que limpar o consultório todo, levar todo o material, né? Tem que rolopacar, tem que passar álcool, né? Tem que Rolopac, fazer álcool, toda... luva, tudo seu, jaleco, campo. Eu levei uma mala de viagem para a Europa. Ótimo. Eu sou exagerada, mas assim, 3 rolopacs, vai que acaba, né? Não, eu levei tudo que podia imaginar, né? Assim, você tá ali em primeiro, com medo de perder a vaga, Sim, né? Você não pode igual vacilar. Schumacher, você não pode errar. Você não pode vacilar, então eu fui, limpei tudo, aí senta a paciente, você olha ela clinicamente, atende, não sei o que, conversa, aí você vê a tomografia da paciente, faz o planejamento e faz o pedido do material. Isso era uma rotina nossa também na odontoclínica, né? Então isso facilitou muito, né? Porque lá a gente às vezes no consultório, eu não tenho muito esse hábito, mas acaba que no consultório eu tenho, né, implantes para escolher, se eu quiser no meio da cirurgia mudar o tamanho.
nas Forças Armadas, como é o paciente que compra o implante, né? É aquele ali. É aquele. Então o planejamento tem que ser bem feito, né? Se você vai precisar de enxerto ósseo, membrana, né? Então é bem clínico, né? Eles vão te perguntando tudo e aí você pega e faz o pedido, né? De acordo com a marca do implante que eles usam lá. E aí o paciente compra e no dia da cirurgia o paciente traz, né? Então tem que ser bem preciso, né? Sim. Não pode achar que titubear, vai, não pode. achar que vai mudar, que não dá. Mas assim, um conselho que eu dou é as pessoas se acalmarem, porque eu fiquei muito nervosa. Eu acho que talvez isso tenha me prejudicado um pouco, meu nervosismo. Eu tremia assim de nervoso na hora. Vem cá, quando terminou a prova, aconteceu aquela frase? Aconteceu. Bem-vindo à Força Aérea Brasileira, né? Assim, aí eu chorei que nem uma descompensada. A pessoa né? que falou quase que chorou também, talvez. Ela eu falei, também chorou na época época dela. Vocês. Foram 4 capitães da OASD, né? Lá da Odontoclínica. Legal. Da Odontoclínica do Santos Dumont. Foram ótimos, né? Eles são super legais, super competentes, né? Super atenciosos, assim. Enfim. E aí você já começa a entrar, ver aquela estrutura, tudo lindo, Tudo né? meu, Você fala, ai meu, meu Deus, que bom. Legal. Mas assim, realmente é uma etapa que eu nunca tinha feito, né? E tinha gente que já tinha passado por isso, então quem já passa tem um passo à frente, né, Marco? De que já viveu aquilo, é como quem já faz as provas, né? A Lauren. A Lauren. Ela falou, pô, eu passei agora, pô, ainda bem que você veio, né? Porque você vai passar agora, né? Quase falando isso. Pois é, então as pessoas que já fizeram antes, né, tem esse benefício, assim. Sim. Pra mim foi tudo uma novidade, então me deixou muito nervosa. Foi sufoco. O que eu não fiquei nervosa na prova escrita, na redação, objetiva, você ficou foi, nossa. Na prova oral. Vamos ver o que mais que teve aí. Acho que é isso. Oi? A especialidade dela, ela é protesista e implantodontista, mas ela passou para o CADAR 2023. A aeronáutica, ela coloca a prova no ano de formação. Então esse ano será o CADAR 24. Não é isso? É isso. Já está convidada para dar aula, viu? Muito obrigada. As meninas falam que quando dão aula estudam mais do que estudaram para o concurso. Né? Exatamente, Estou me preparando. Ótimo. Beleza. Muito obrigada. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado a você. Deus te abençoe mais ainda. Amém. Tenente, nos veremos no máximo dia 12 de maio. Dia 12 de maio, se Deus quiser. Eu vou ver se eu levo o David dessa vez, porque aí ele transmite ao vivo pelo Instagram a sua formatura. Vai ser legal. E pessoal, se quiser me perguntar alguma coisa, tá? Tô aberta, depois me marca lá, o meu Instagram é Tali_Tali, T-A-L-I, tá? Pode me contactar. T-A-L-I_T-A-L-I. Pode me contactar que eu sempre que eu puder eu tô ajudando. Perfeito. Rapaziada, é o seguinte também, caso você queira, valeu Carol, caso você queira adquirir algum curso do Marco Aurélio, tá? Do MCA, aliás, Marco Aurélio do MCA, usando o cupom TALITA5, você tem 5% de desconto. TALITA5, tem 5% de desconto, tá legal? Difícil vai ser, com certeza. Difícil vai ser fazer uma aula que chegue aos pés da aula do Alexandre, né? Vamos tentar, né? Nossa, não, vamos com tentar. certeza. Ele vai ficar muito feliz. Né? Nossa, ele vai ficar muito grata a ele, grata a você também, Marco. Valeu. Foram muitos anos, mas valeu a pena. Valeu cada segundo. Cada lágrima rolada. Cada gota de suor. Cada cerveja que não bebeu. É mesmo. Agora vai beber até esvar. Agora acabou o problema. Ai, graças a Deus. Um beijo, rapaziada. Tchau, valeu. gente. Brigadão. Bons estudos, até breve. E outra coisa, a Lauren falou pra mim. Cara, você não sabe como eu sonhava fazer uma live contigo. Teve um colega que fez a live, que ele falou que ele já tinha treinado. Já tinha treinado. A live.
que eu vou fazer na live do Marco Aurélio. Eu assisti a da... Foi Mariana de Pérez no ano passado? Mariana, não, Foi? Natasha. Natasha, de Pérez, Natasha, isso. Tá lá em... Gente, Maranhão. É? É. Eu não assisti a dela, não consegui assistir a da Lauren, mas eu não sabia que ia ser live. Eu fiquei descobrindo hoje, as pessoas ficaram vendo as propagandas que o Marco postou e ficaram printando e me mandando. Meu Deus! Mas eu te falei que é live, não? Mas eu não sou antenada nessas Tá bom. coisas, Marco. Aí eu falei, caraca, live, tipo, vai ser ao vivo, meu Deus, que vergonha. Primeira vez que eu faço isso na vida. Essa live estará no máximo segunda-feira lá no nosso canal do YouTube, tá bom? É o MCA Concurso. Tá legal? Tchau, Valeu, rapaziada. gente, Até mais. obrigada. Estudem. Estudem que vale a pena. pena. Valeu.